Ei, 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 você está aí? Você está aí? Porque eu estou aqui de volta com mais um Sem História Triste, o programa que não dá desculpas, ok? Ai, até que enfim estou fazendo essa gravação para o episódio de hoje. Tentei gravar algumas vezes, confesso. Tentei fazer uma gravação para sexta-feira. Os mais atentos perceberam que eu lancei um episódio sexta-feira e ele não foi ao ar. Na verdade, ele foi ao ar e alguns minutos depois ele saiu, algumas horas depois ele saiu. Porque eu parei para ouvir, achei que estava bom e mandei para frente. Aí passou um tempinho depois, eu ouvi de novo, percebi que tinha algumas coisas que eu não queria que fossem ao ar. E aí acabei tirando. Agora eu me arrependi de ter tirado do ar, porque eu fiquei pensando, o programa tinha algumas coisas que eu não queria, e aí eu tirei. Só que aí meu amigo Di chegou em mim e falou uma coisa que meio que abriu minha mente, assim. Era uma coisa que eu já deveria ter em mente. Mas às vezes a gente precisa de uma outra mente pensante para nos lembrar coisas. E aí o Di falou assim, mas tem que ter tudo, cara. Tem que ter as ótimas gravações. Não em termos de qualidade de áudio, assim, mas em termos de dias mais inspirados, outros dias nem tanto. Porque a nossa vida é isso aí, né? Nossa vida é isso aí. Pra não ficar aquela coisa Instagram, né? Tipo, só vão as melhores fotos. E aí a vida do amiguinho é sempre perfeita. E a sua é uma vida real, né? É uma vida normal. Não, na verdade, todo mundo tem uma vida de altos e baixos. E combina perfeitamente com o podcast, com esse projeto, com esse programa, que ele tenha dias assim também. Claro, é uma ótima ideia. Vou colocar isso em prática, os próximos episódios. Claro, vou sempre me esforçar para dar o máximo, mas aí quando acabar acontecendo alguma coisa, por exemplo, no episódio passado eu achei que o que não estava legal é que eu estava um pouco gripado, então eu ficava fungando muito. na gravação, aí por isso eu tirei. Mas por outro lado foi bom, porque eu ia falar sobre dois assuntos assim importantes, né? Um era sobre cinema, por causa do Oscar, que foi domingo agora, e o outro era falando do carnaval, que o carnaval agora nessa semana, né? Mas o pré-carnaval em São Paulo já começou semana passada, então eu ia abordar na sexta-feira esses dois temas. Hoje achei melhor fazer assim, pegar o tema do carnaval para falar sexta-feira, um pouquinho mais de detalhes, né? E pegar o tema de cinema e falar hoje. E aí isso foi legal porque eu peguei algumas coisas aqui, peguei alguns termos que eu quero comentar com vocês e fazer o curso rápido do cinéfilo. Daqui a pouco eu chego. Você que não conhece, o Sem História Triste é um programa que vai ao ar às quartas e sextas. Geralmente um programa mais sério na quarta-feira, um programa mais contraído na sexta-feira, para entrar já naquele clima de fim de semana. E hoje estou fazendo a gravação para a quarta-feira, vai ao ar hoje. Estou gravando hoje mesmo, quarta. Geralmente eu costumo gravar na terça, mas eu perdi a gravação de ontem, cara, você acredita? Gravei bonitinho ontem à noite, 40 minutos de programa. Depois, não sei o que aconteceu, cara. Não sei se eu cliquei em excluir sem querer. Eu sei que quando eu fui ver hoje de manhã, o episódio não tava lá. Eu falei, não tem problema, eu gravo de novo quarta de manhã pra ir ao ar quarta aí na hora do almoço. E faça a sua colaboração. A colaboração de hoje é a seguinte: você que ouve o Sem História Triste toda semana tem a função e a tarefa de mostrar pelo menos para uma pessoa. A parte que eu tô encontrando dificuldade em duas coisas. Na primeira é para encontrar tema para toda semana. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil encontrar tema para toda semana. Mas a parte mais difícil de aquela musiquinha, não sei se vocês estão ouvindo aí, a musiquinha do Gás. Mas a parte que tá mais difícil de todas é encontrar divulgação. Eu tô fazendo divulgação no Face, no Instagram,
Tô fazendo uma divulgação um pouquinho mais acanhada no Twitter, mas o boca a boca eu acho que vai me ajudar muito, assim. Então você que ouve Sem História Triste, conte para um amigo, dissemine a palavra, divulgue. É assim que o programa vai crescer, né? E aí ele crescendo, ele pode ficar ainda melhor, certo? Mande sua mensagem, seu recado, sua historinha para o semhtriste@gmail.com ou lá no @semhtriste, ok? Vamos falar hoje de cinema. Rolou o Oscar aí, né? Domingão. Cara, vocês perceberam que a chave mudou completamente, assim, janeiro e comecinho de fevereiro tava aquele clima bem pesado, todo mundo falando, todo mundo no paradoxo de que o ano só começa depois do carnaval, certo? Mas que o ano já tinha começado ruim, já tinha começado com tragédias e catástrofes, né? E aí eu lembro que eu tinha gravado alguma coisa, que eu tava até falando assim, mas acredito que as coisas vão melhorar, não dá o ano, você não deu o ano como perdido, né? E aí aconteceu uma coisa bem legal, veio o clima de Oscar aí, que tenho certeza que pega pouquíssimas pessoas, e tem o clima de carnaval, que aí sim pega bastante gente. Sei também que tem gente que não gosta de carnaval, mas aproveita o feriado para descansar, para ir viajar para algum lugar distante da bagunça, né? Tem gente também que curte e aí acaba aproveitando. Eu acho que é um motivo aí pra gente sorrir um pouquinho, né? Acho que vale a pena. E teve o Oscar, né? Foi um Oscar bem diferente, assim, não tinha aquele filme que todo mundo já falava assim, esse filme vai ganhar tudo, né? Que nem aconteceram aí edições passadas. Eu acho que o Oscar perdeu a força, cara. O Oscar antigamente ele era um parâmetro, assim, se o filme é bom e tem um Oscar já é perfeito, assim. Hoje em dia já tem questionamentos, né? Tem pessoas que falam que a academia ela é muito conservadora, então tem alguns filmes que, por mais interessante que ele seja, por mais inovador, ele acaba não entrando, não caindo no gosto, né? E também tem aquela questão de um filme que é feito assim, vamos supor, o ator principal ele se modifica muito, fica muito magro, ou faz uma transformação, uma maquiagem, aquela atriz que é linda fica feia, um exemplo. São filmes meio que feitos para ganhar Oscar, né, digamos. Mas eu achei até legal essa coisa de ter filmes ali que você meio que não sabia quem ia ganhar, né? A categoria principal. Pô, achei legal o Queen, o filme do Queen, né? O Bohemian Rhapsody ter ganhado alguns prêmios. Acho que foi o maior vencedor do Oscar. Curti a ideia do Pantera Negra ter ganhado também. Foi um filme emblemático, né? A gente tá com uma discussão aí tão forte agora, graças a Deus, contra o racismo. Ter um filme desses é um grande marco, assim. É legal ele ter sido lembrado lá na premiação também. Fiquei muito curioso, cara. Acho que acontece isso com muita gente, né? Desconhecem os filmes do Oscar até a data do Oscar. Aí quando vê lá os filmes, vê um pedacinho do filme ou procura no YouTube, aí dá aquela curiosidade, né? Pô, quero ver esse filme, vou anotar as listas dos filmes do Oscar pra assistir depois com calma, né? O único problema é que muitos filmes não saem, né, aqui. E aí a gente às vezes tem que recorrer a torrents da vida aí. Mas quem teve a oportunidade, né, de ver esses filmes no cinema é outra experiência, cara. Não tem nem o que falar, não tem nem comparação. E eu resolvi criar um artiguinho aqui. Resolvi criar uma lista. O curso rápido do cinéfilo. Óbvio que cinéfilo é aquela pessoa muito fã, aficionada por cinema. E aí eu resolvi criar resolvi criar uma lista com alguns termos, algumas expressões muito faladas por cinéfilos, né? Pessoas que em fóruns, em vídeos do YouTube. Às vezes tenho certeza que você já acredito que você tenha já se deparado com algumas dessas expressões. Deu uma boiada ou deu uma procurada rápida no Google ali, você quer
uma pessoa que vai atrás da notícia, atrás do conteúdo. Mas ainda assim eu fiz essa lista aqui para deixar o programa com um pouquinho mais de conteúdo, né? Só não ficar só eu falando aqui o tempo inteiro, coisas que você já sabe. Mas vamos lá, ó. Vou virar aqui então. Curso rápido de cinéfilo. Começar com uma palavra óbvia, porém necessária: spoiler. Você sabe o que é um spoiler? Pô, acho que todo mundo sabe, né? Spoiler é... Alguém aqui que entende um pouquinho de carro, algumas expressões aí de fora de carro, sabe que spoiler também é aquele aerofólio no Brasil, né? Aquela peça que vai atrás do carro. Mas spoiler no cinema significa você não contar, né? Você não dizer um spoiler, você não falar um spoiler. É quando você não conta um momento principal do filme ali, né? Aquele ator que morre, né? aquele personagem que morre, aquele grande acontecimento do filme que geralmente muda toda a ideia. Se você fica sabendo, estraga, né, a experiência. Então você não falar um spoiler é você deixar que a pessoa que não assistiu tenha o prazer de descobrir, de tomar aquele susto do mesmo jeito que você descobriu. Então acho que é uma das coisas principais, assim. Antigamente as pessoas já não gostavam, né? Mas não tinha um termo, assim, não era tão discutido, né? Depois, com a geração da internet, veio muito essa coisa de não fala spoiler e tal. Se for falar spoiler, né, numa postagem aí, sei lá, do Facebook, coloca uma marca lá, escreve spoiler e tal, contém spoiler. E é uma coisa legal, cara, porque o entretenimento do cinema é uma coisa tão da hora, né? E aí você... Às vezes, algumas histórias, você quer tanto saber como ela aconteceu, que mesmo tendo o spoiler, mesmo tendo a revista Tititi falando o que vai acontecer na novela, você quer ver como aquilo aconteceu, né? Então, digamos que o spoiler não estraga exatamente tudo, né? Mas você ter aquele susto é muito da hora, né, cara? Não tem como dizer que não é. Partindo para a próxima palavra. Plano sequência. Plano sequência acho que já é um termo menos utilizado, assim. Eu acho que as pessoas ouvem menos por aí. Plano sequência é quando você tem uma cena um pouco mais longa do que o normal, sem cortes, né? Então, por exemplo, tá rolando uma cena dentro de uma sala, uma sala fechada. Da cozinha, vamos colocar assim. Tá rolando uma cena na cozinha, aí você tem um ator ali, e aí esse ator decide ir pro quarto ou decide ir pra rua. E aí, ao invés da cena ser cortada e mostrar uma outra cena do ator já na rua, ou fechando a porta e tal, indo pra rua, a cena ela é contínua. Então, por exemplo, mostra o cara saindo, né, pela porta, e mostra ele fechando a porta, e mostra ele indo pra rua, e é como se fosse a câmera acompanhando aquele cara. Se esse cara entrar no carro, a câmera acompanha no carro, né? Um ótimo exemplo de tem alguns filmes que tem plano sequência, mas eu vou começar com um exemplo: o clipe Say Something do Justin Timberlake. Ele é feito com plano sequência. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Aí já fica como dica. Além de ser uma música muito boa, ele tem esse detalhe de ser em plano sequência. É muito lindo mesmo o clipe, cara. Você que tá aí ouvindo, depois manda lá no YouTube. Say Something Justin Timberlake. Muito bom, vale a pena. Ele é todo feito em plano sequência. Tem alguns outros filmes feitos em plano sequência. Aquele O Regresso tem uma cena inicial daquela batalha com os índios, é feito em plano sequência. O filme Birdman tá no Netflix também, uma ótima indicação também. Ganhou o Oscar esse filme. Ele tem alguns cortes, mas são cortes escondidos. Então a sensação que você tem ao assistir o filme é que ele é todo em plano sequência. O interessante do plano sequência, acho que é uma das coisas que o cinéfilo mais gosta de mostrar pra alguém, porque quando você tá assistindo o filme, prestando atenção na história, nas falas, você que assiste filme legendado e fica prestando atenção na legenda, às vezes você não pega essa ideia. Mas quando alguém te fala, fica muito da hora de acompanhar, assim, você pegar aquele filme, aquele clipe que você já até assistiu, aí você volta ele com os outros olhos, aí você, pô, é verdade, cara, não tinha percebido que não tem corte e tal, pô, vale muito a pena, que legal e tudo. E recentemente teve o jogo do God of War, esse novo pro PlayStation 4,
ele também é feito em plano sequência, assim, com pouquíssimos cortes, a não ser a hora que você morre lá e o jogo ele é obrigado a dar o reloading ali, né? E aí a tela escurece, mas ele meio que rola assim as cenas de cinemáticas, assim, aquelas cenas da história que você não controla o personagem. E aí a cena que você controla, tipo, não tem corte, é muito da hora mesmo, cara. Vale a pena conferir daí também. Ótima história, inclusive. Mais pra frente aí, num próximo episódio, eu falo sobre o God of War, que é um jogo que eu terminei esses dias e vale muito a pena também. Então esse é plano sequência. Reboot. O que é um reboot? Você já deve ter ouvido uma pessoa falando assim, pô, fizeram um reboot daquele filme, fizeram um reboot do Homem-Aranha, por exemplo. Um reboot é quando um filme ele foi feito, de repente teve a sequência dele, vamos colocar assim, o Homem-Aranha 1 e 2, e fizeram o Homem-Aranha 3 também. Aí, de repente eles resolveram fazer o Homem-Aranha 3, vamos supor. E aí, pô, vamos parar tudo que foi feito até agora, vamos fazer de novo o filme do começo. Vamos colocar outro personagem, outro ator, vamos colocar sei lá, de repente um outro vilão também, vamos contar essa história de uma outra perspectiva. Isso é um reboot, é quando você pega uma história que já foi apresentada ao cinema ali, e aí você decide contar essa história de novo. Meio que até esquecendo um pouco, assim, sem fazer ligação com o que já foi apresentado no cinema antes. Aconteceu isso com Homem-Aranha, né? Primeiro teve aquela versão do Sam Raimi com o Tobey Maguire, né? Que é, pô, aquela trilogia clássica. Depois teve aquele com o Andrew Garfield, que teve o espetacular Homem-Aranha, né? E depois agora fizeram o Homem-Aranha Homecoming com o Tom Holland. Isso, é até o mesmo Homem-Aranha que aparece nos Vingadores, né? E refizeram ele, então isso é um reboot. Refizeram o reboot do Ben-Hur. Teve bastante filme. Pô, teve filme que teve reboot que é reboot ou remake, cara? Agora me surgiu a dúvida. Deve ter uma pequena diferença entre remake e reboot aí. Acho que reboot tá mais ali pro que aconteceu com o Homem-Aranha mesmo. Remake, acho que é quando você pega Não vou falar do que eu não sei, vou me atentar ao reboot. Partindo para a próxima palavra, plot. O que é um plot? Um plot nada mais é do que um enredo, do que quando você chega numa pessoa e fala assim, pô, assisti tal filme, porra, gostei pra caramba, aquele filme é da hora e tal. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, mas e aí, mano, esse filme fala do quê, mano? Qual que é a história desse filme? Qual que é o enredo? Do que fala? Isso é o plot. E plot twist, que também pessoas que acompanham alguma coisa de cinema aí ouvem muito falar em plot twist. O plot twist é quando tem uma reviravolta aí na história. Então, um exemplo, aquele personagem que tinha morrido ali no meio do filme, quando chega no final ele aparece vivo e dá aquele nó na cabeça de todo mundo. Porra, não acredito, velho, que reviravolta, aquele cara tinha morrido, mano. O que aconteceu que esse cara voltou? Aí o filme explica que na verdade ele tava vivo desde antes e tal, blá, 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 se escondeu não sei aonde. Isso é um plot twist. Tem até um diretor de cinema chamado M. Night Shyamalan. Ele é muito conhecido por fazer muitos plot twist. Inclusive, ele tem até um karma, até uma maldição, assim, que todo filme que ele lança, as pessoas já vão assistir esperando um plot twist, esperando uma grande reviravolta, né? Foi assim com o Sexto Sentido, foi assim com Sinais, e ele acabou ficando com esse estigma do diretor de cinema, que põe plot twist em tudo quanto é filme. Então quando você vê um filme que tem uma reviravolta, algo que você não estava esperando ali, aquele filme tem um grande plot twist. Quebra da quarta parede. De repente você tá assistindo um filme com seu brother, aí ele vira e fala, pô, mano, ó, que legal, esse filme quebrou a quarta parede. Isso também acontece no teatro. Tenta imaginar a cena do teatro. Beleza, então você tá aqui sentado assistindo, né? E aí na sua frente tem lá. Pode-se dizer, vamos imaginar o palco do cinema como uma grande caixa de sapato, né? Formato de paralelepípedo, ia falar formato de retângulo, mas é
melhor falar, formato de paralelepípedo, sendo mais correto aqui. Então você tem a parede da esquerda, que é o fim do palco do teatro aqui à esquerda, tem a direita também, tem a parte de trás que é o fundo, geralmente tem algum cenário, tem algum, vamos por um show de música, vai ter um telão e tal, beleza. E tem a parte da frente, que é por onde você enxerga ali aquele filme, ou por onde você enxerga aquela cena de teatro, aquela peça, né? Essa parede é uma parede ilusória, obviamente, né? Mas ali existe uma parede. O que é essa parede? É a parede que separa você do que está acontecendo lá no palco, do que está acontecendo lá no cinema. Então, no cinema, no cinema, no teatro, eles chamam isso de a quarta parede. E quando que é quebrada a quarta parede? Quando o artista, por exemplo, numa peça, ele tá lá fazendo a peça e tal, aí de repente, ele, no meio de tudo ali, ele vem e fala com a plateia. Então, a partir daquele momento, a plateia meio que faz parte um pouco da obra, e ele está quebrando a quarta parede, ele está fazendo com que essa divisória entre o público e os artistas, essa divisória, essa parede, ela se perdeu, né? Então, por exemplo, em filme isso acontece também. Vocês lembram daquele filme Curtindo a Vida Doidado? Passava muito na sessão da tarde. Esse filme tem no Netflix e vale muito a pena você assistir agora adulto. Fica aí mais uma dica. Muito bom mesmo. Ele conversa direto com a tela, né? Ele olha para a câmera, no caso do cinema, né? Ele olha para a câmera e conversa com você. Um outro exemplo clássico é o Deadpool. Deadpool, ele conversa com você o filme todo. Tem uma outra coisa interessante do Deadpool, que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos, de cinema. Ele... Por exemplo, vamos supor o Wolverine, Wolverine dos X-Men. A gente sabe que ele é um personagem de quadrinho, de desenho, de cinema, a gente sabe. Só que no universo dele, ele é uma pessoa que tem superpoder e lá ele vive normalmente. No caso do Deadpool, o Deadpool ele é um personagem também, só que ele sabe que ele é um personagem. Então essa é a grande diferença entre você ser um personagem de cinema e você, ou de cinema, de quadrinho que seja, e você saber que você é um personagem, né? Então, a quarta parede é isso, é quando o personagem fala com a câmera ou fala com a plateia. Spin-off. O que é um spin-off? Um spin-off é o seguinte: imagina que você tem um filme ou uma série, e dentro daquele contexto, dentro daquele filme, tem algum personagem ou alguma pequena história ali no meio que acaba ganhando uma notoriedade, acaba roubando um pouco a cena, e aí aquilo se torna grande, né? Meio que tem vida própria, e aí o autor ali decide fazer um spin-off. Ele decide contar a história em paralelo daquela pequena parte do todo ali, usando o exemplo já do X-Men. Então você pensa que o X-Men é a grande obra, e aí dentro da obra do X-Men tem o Wolverine, e aí tem o filme próprio do Wolverine, tem o filme do Logan. Isso é um spin-off, então você conta a história principal, que é do X-Men, e aí você tem a história paralela, que é do Wolverine. Em séries a gente vê isso no Breaking Bad também. O Breaking Bad, você tem a série principal, que tem o Jesse, o Walter White ali, e tem o Saul Goodman, que é aquele advogado, que ele tem o slogan lá, Better Call Saul, né? É melhor chamar o Saul, né? E passando um tempinho, a série ficou muito conhecida e tal, decidiram fazer o spin-off do Breaking Bad, que é o seriado Better Call Saul. Isso é um outro exemplo de spin-off também, é quando uma historinha que tá ali no meio ganha muita notoriedade, né? Crossover. O que é um crossover? No mundo dos quadrinhos e dos filmes de herói, isso acontece demais. Um crossover é quando você tem uma história de um personagem, daquele universo, daquele personagem, e você tem outra história de um outro universo. Então, por exemplo, você tem a história dos X-Men aqui,
E ali tem aqueles personagens e tudo, e é um mundo fechado ali, você não... No X-Men tem muito isso, mas eu vou dar um outro exemplo que aconteceu recentemente no cinema, acho que fica bem legal. Um crossover, por exemplo, é o Batman versus o Superman. Ou a Liga da Justiça, né? Ou quando algum personagem do X-Men, que eu tava falando, entra sei lá, na Marvel, etc. Se tratando da mesma empresa, fica mais fácil fazer, né? Porque a empresa tem os direitos ali Por exemplo, a Marvel tem os direitos dos X-Men, tem o direito do Homem de Ferro, do Thor. E aí eles pegam e juntam essas histórias lá nos Vingadores. Então isso é um crossover também, porque você tá pegando, por exemplo, lá na DC, você tá pegando o Batman, a história do Batman, o contexto do Batman, o universo do Batman, e você coloca, você mistura junto com o contexto da história do Superman. Então isso é um crossover. Crossovers mais difíceis de acontecer são crossovers de empresas de empresas diferentes. Então, por exemplo, você tem um personagem da DC, por exemplo, o Batman, e aí você decide fazer um crossover com algum personagem da Marvel, por exemplo, os Vingadores. Então é muito difícil. Às vezes tem algumas pessoas que não entendem tanto a divisão da Marvel com a DC, e aí você pensa assim, por que o Batman nunca aparece nos Vingadores, por exemplo? Porque, o Batman é da DC, né? É de outra empresa, e os Vingadores são da Marvel. Então, por definição, um não entra na história do outro. Mas se isso já aconteceu em outras mídias, e quando isso acontece é muito legal mesmo, cara. Por exemplo, você ter, sei lá, um personagem do Street Fighter lá, do joguinho de luta, lutando contra um personagem lá do The King of Fighters, que é outro jogo de luta completamente diferente, mas já fizeram, as duas empresas entraram num acordo e fizeram o crossover ali, né? Beleza. Partindo para a próxima expressão, live action. O que é um live action? Porra, velho, vão fazer um filme em live action do Rei Leão, um exemplo. Live action é uma produção feita com atores reais. Então, por exemplo, você tem lá o Death Note, que é um desenho japonês, e a Netflix decidiu fazer o desenho com personagens reais, né? Decidiu fazer contar a história com personagens reais. Quando isso acontece, é chamado de uma versão live action daquela história. Então rolou até a polêmica recentemente do novo filme da Disney do Rei Leão, que falaram que essa seria uma versão em live action, só que é feita em computação gráfica, né? Feita em CGI. Então ficou essa discussão, como pode ser em live action sendo que é em CGI, né? Sendo que é em computação gráfica, são efeitos de computador, né? Imagens geradas em computador. Então como isso pode ser um live action, né? Algumas pessoas defendem que não, como eu defendo que não. Algumas outras pessoas defendem que sim, porque os personagens antes eram feitos em desenho animado, numa técnica de desenho à mão. Hoje em dia ele é feito no computador, são efeitos quase realistas e tal. Então é nessa que eles falam que o filme é todo em CGI, né? Partindo para o CGI, já que eu falei de CGI, o que é CGI? CGI é uma imagem gerada no computador, então são gráficos gerados em computador. Por exemplo, o que você tem no filme do Toy Story, a transformação, né, que teve a Disney antes da Pixar e pós-Pixar, né, que os filmes do Toy Story, os filmes do Monstro S.A., todos esses filmes feitos com computador são feitos em CGI, que a gente chama, né? Mas o CGI mais clássico, assim, o que as pessoas mais chamam de CGI, de CG, também tem pessoas que falam só CG, por exemplo, quando você tem o filme, tô dando sempre o exemplo do filme da Marvel. Quando você tem lá os filmes da Marvel e tem um personagem que ele é azul, verde, ele tem a orelha grande, ou quando você tem, por exemplo, o Scooby-Doo, aí você tem todos os personagens reais e só o Scooby-Doo é um cachorro gerado por computador. Isso é um CGI. Então, o CGI pode ser dito também como imagens, efeitos especiais, né? Pode ser colocado assim também. Tá. Blockbuster.
que é um filme blockbuster? Às vezes você ouve assim falando, pô, tal filme foi um filme blockbuster, né? Um filme blockbuster é um filme pra grande mídia, né? Um filme pipoca, um filme que ele já é feito pra grande público, assim, sabe? Pô, vamos pegar um filme, vamos investir milhões nesse filme, esse filme vai estourar. É um filme pra família, é um filme pipoca, é um filme blockbuster, é um filme que já vai estrear em vários cinemas. Foi feito um marketing pesado. Esse é um filme blockbuster. Então você pega todos esses filmes de heróis, você pega Titanic, Avatar, todos esses filmes que ontem você não tinha nem ouvido falar desse filme, de repente você ouve falar dele hoje, ele já é uma mega produção e já vai sair em tudo quanto é lugar e tudo, você, pô, velho, esse filme é foda, tá ligado? Eu nunca nem vi, mas é foda. Isso é um blockbuster. Indo um pouquinho na contramão do que é blockbuster, você tem os filmes cult, né? Cult, né? Que as pessoas falam cult. Enfim, não sei falar. Filme cult é um filme cultuado, né? A palavra cult vem de cultuado. É aquele filme que ele acaba ganhando muitos fãs, cara. Pessoas muito fiéis, assim. E geralmente são filmes que fracassaram, assim. Filmes que era pra atingir um certo tamanho e ele acabou não atingindo, fracassou nas bilheterias. Eu vou dar o exemplo do filme O Clube da Luta. O Clube da Luta foi lançado, aí de repente tava esperando que ia ser um sucesso, porém no lançamento dele ele acabou não sendo tão sucesso assim. Não sei se vocês se lembram desse caso, mas aqui em São Paulo, esse filme ele tava passando no shopping Morumbi. E aí teve uma pessoa com uma arma que chegou lá e atirou em um monte de gente e tal. Esse caso ficou famosíssimo. Era o Clube da Luta que tava passando, 1999, cara, faz uma cota, 20 anos já. E pelo mundo todo ele acabou não tendo, não sendo de cara aquele filme foda e bateu, pegou, vendeu pra caramba. Foi aquele filme que ele foi ganhando notoriedade aos poucos, né? Era uma história bem pesada, então aos poucos ele foi ganhando força, ele foi ficando melhor, envelheceu muito bem. Você pega hoje esse filme, puta, velho, é uma das melhores atuações aí do Brad Pitt, do Edward Norton, e ele virou um cult. As pessoas que gostam amam. Geralmente as pessoas falam sempre nas listas de filme que mudaram a vida da pessoa, que passaram uma puta de uma lição e tal. Então o filme cult é aquele filme que acabou ficando um pouco obscuro, as pessoas não conhecem tanto, mas quem conhece cultua ele, coloca ele lá em cima, assim, né? Um outro exemplo é o Donnie Darko. O Donnie Darko é um filme que virou cult, sabe? E para fechar essa lista, caramba, a lista acabou ficando longa, velho. Para fechar essa lista, eu coloquei a palavra easter egg. As palavras easter egg. O que é easter egg? Pô, assisti um filme e tal, o diretor falou que tem vários easter eggs. Pô, fulano falou que tem bastante easter egg espalhado. Às vezes até um jogo de videogame, pô, tem bastante easter egg. O que é easter egg? Easter egg significa ovo de Páscoa. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma cultura de pegar o ovo de Páscoa ali na época de Páscoa e tal, e esconder pra criançada ter uma brincadeira ali antes de comer o ovo de Páscoa. Então eles vão lá, tem um ritualzinho de procurar o ovo e tal. E isso, pro cinema, ganhou essa brincadeira de que um easter egg é quando você tem uma mensagem, um detalhe, uma referência a outro filme, uma referência a um jogo, qualquer coisa assim, escondida pelo diretor ou de propósito, assim. Então, por exemplo, você tá lá assistindo o filme da Pixar, aí você percebe que lá no meio da multidão, de fundo da cena, tem lá um monte de personagenzinho, aí tem o Mickey lá no meio. Aí quando você vai lá ver aquelas listas de curiosidade dos filmes, aí a pessoa fala, pô, você reparou que lá naquela cena tal, naquele minuto tal, tem o Mickey ali conversando. Ou, por exemplo, lá no Star Wars, quando você tem, se eu não me engano, é o episódio 1, você tem as raças ali, né? Num determinado momento lá onde tem um monte de raça, como se fosse num lance parecido com o que rola no governo, assim, vários presidentes ali, né? E aí você tem uma raça que é a raça dos ETs, do ET, o extraterrestre, né? ET Minha Casa. E aí você tem todo um grupinho ali, eu acho que uns 4 ou 5 ETzinhos
feito perfeitamente naquele formato ali do filme do Steven Spielberg. Então isso é um easter egg, isso é uma referência, isso é algo que estava ali escondido para as pessoas um pouco mais detalhistas repararem. E eu acho que o cinema, assim como outras artes, é muito isso, né, cara? É você assistir o filme ou apreciar aquela obra em camadas diferentes, né? Você vai ter aquele filme, por exemplo, vou dar o exemplo do Matrix, que é uma ótima obra aí, né? Também de 99, 20 anos também. Você tem o Matrix. É um filme de ação, com artes marciais, com luta, era uma coisa que rolava muito na época. Tinha os filmes do Jack Chan, Jet Li, eles estavam muito em alta. E você tem a primeira camada, então você, é um filme legal, com músicas boas, com bastante luta. Essa é a primeira camada do Matrix. Aí, numa camada mais assim, mais profunda, você tem as sabedorias, os provérbios orientais, tem muita coisa voltada para religião, e aí você começa a pegar aquelas coisas, as filosofias de o que é a Matrix, o que é a vida, será que vivemos uma grande simulação e tudo. Todas essas discussões que estão mais profundas dentro do filme já é uma nova camada, que pessoas que assistem o filme mais de uma vez começam a perceber, pessoas que fazem como eu, depois que eu assisto um filme, geralmente eu vou em algum fórum, eu entro no YouTube, dou uma olhada, vejo, é um pouco aquele efeito Bird Box, né, que aconteceu com a gente aí no começo do ano, de você ter um filme que meio que todo mundo quer saber o que aconteceu, quem são os monstros, o que aconteceu com aquele momento do filme, eu não entendi aquela parte, né? Isso é uma coisa legal, assim, quando você vê por uma outra perspectiva, até linkando com o que eu tava falando do plano sequência, né? Alguém te fala que aconteceu algo no filme daquele jeito, aí você assiste de novo e vê com outros olhos, caramba, é verdade e tal, pegou aquela referência, pegou aquele lance escondido, você reparou que naquela parte aquele ator estava falando isso, significando aquilo. Eu acho isso muito da hora, é uma ótima experiência, assim. É claro que também a gente não tem que nivelar, né? A pessoa ela pode gostar do filme na camada que ela quiser, assim, às vezes só para colocar de fundo enquanto ela tá conversando, ou uma pessoa que vai no cinema às vezes mais preocupado em beijar do que assistir o filme em si, ou a pessoa que realmente está assistindo ali pela primeira vez ou pela 10ª vez, anotando. Eu acho que o cinema é um entretenimento e ele tem que ser apreciado da maneira que ele quiser, assim, né? Não tem que ter essa coisa de você ter que ter um ensinamento de como aquela pessoa tem que fazer. Eu acho isso uma bobagem. Me fez lembrar até agora uma história eu lembro que o Johnny Walker, né, o Red Label, Black Label, esses whiskies aí, e tava rolando algumas pessoas que estavam falando mal de quem tava pegando um whisky bom e misturando com um energético, né? Ou Guaraná, ou assim, misturando a bebida, né? E aí tinha gente falando assim, o uísque se bebe com gelo no máximo, às vezes até o gelo estraga o carro do aí, ó. Caramba, sempre que eu gravo passa algum carro vendendo alguma coisa, impressionante. O que eu tava falando, então do uísque, né? E aí a pessoa falava, no máximo um gelo, porque às vezes até o gelo depois que derrete estraga o sabor do uísque, etc, etc, etc. Principalmente, nossa, é uma vergonha essas pessoas que pagam caro num uísque e colocam energético nele, né? E aí os representantes lá do uísque de verdade, lá da equipe mesmo, lá do Red Label, do Johnny Walker, né? Eles responderam assim, as pessoas acho que estavam esperando, eles vão falar que é isso mesmo, né, mano? Que o uísque se bebe puro e tal. E aí eles responderam assim, o pessoal lá do uísque respondeu assim, o nosso uísque, a nossa bebida foi feita pra você beber do jeito que você quiser, tá ligado? Então foi tipo puta de um cala-boca, assim, e acho que é bem por aí, né, cara? É mais uma coisa óbvia que eu falo aqui, mas que precisa ser repetida, né? Você tem que curtir o seu entretenimento da maneira que você quiser. E é claro que As Branquelas é um filme bom, velho. As pessoas cansam de falar que não é legal, que
que é um filme zoado, mas, mano, a maioria das pessoas que eu converso, elas falam que As Branquelas, os filmes do Adam Sandler, e por aí vai, sabe? Então é isso, né? Eu acho que eu vou saindo fora. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de gravação. 39 minutos, 40 minutos agora. Fechou. Caramba, falei pra caramba. A outra gravação que eu tinha perdido também tava dando em torno de 40 minutos. Então, fechou. Vou acabar de gravar aqui, fechar essa gravação e já mandar pra vocês. Então, qual é a tarefa de hoje? Ver o clipe do Say Something do Justin Timberlake, vendo o que é aquele efeito lá que eu já esqueci. Como que é mesmo? Deixa eu voltar aqui, que eu vejo plano sequência, pronto, boa. E ver também o filme Curtindo a Vida Doidado. Caramba, tá difícil lembrar. Ver o filme Curtindo a Doidado, que tem lá no Netflix, pra você ver o que é a quarta parede, quebra da quarta parede, e também porque é um puta de um filme legal, né, velho? É uma oportunidade pra você assistir legendado aí, pra você que ainda não sempre acostumou a ver dublado, né? Na sessão da tarde. E a outra tarefa é contar para um amigo, amiga, sobre este projeto, sobre este programa maravilhoso. Fechou? Então eu vou saindo fora, vou vazar. Já deu, né, mano? Abraço e até sexta. Tchau.